Rio de Janeiro, no crepúsculo do século XIX. O cenário era composto pelo ritmo dos remos, o cheiro do salitre e a determinação inabalável de jovens que viam na Baía de Guanabara o palco principal de suas glórias. O Clube de Regatas do Flamengo não nasceu em um campo de grama esmeralda, mas sim no balanço instável das ondas, fundado sob o signo da resistência e do esforço físico hercúleo em 1895. No entanto, o destino desse clube estava traçado para algo muito maior do que as regatas. Em 1911, um evento sísmico abalou as estruturas do futebol carioca. Um grupo de jogadores descontentes decidiu abandonar o Fluminense, um clube então marcado pela aristocracia, em busca de um lar que pulsasse com a verdadeira energia das ruas. Essa chamada traição original não foi um ato de maldade, mas o nascimento de uma paixão que se tornaria a maior do país. O Flamengo abraçava o futebol, e com ele, o destino das multidões. O clube rapidamente se distanciou das origens elitistas para se tornar a legítima voz do povo. Enquanto o Rio de Janeiro se transformava em uma metrópole vibrante, o Flamengo se infiltrava nas camadas mais profundas da sociedade, tornando-se o refúgio emocional das massas trabalhadoras e dos esquecidos. A construção desse mito foi moldada por uma conexão visceral que nenhum outro clube conseguia replicar. O rubro-negro não era apenas uma escolha esportiva. Era uma identidade cultural, um grito de liberdade contra a exclusão social. Cada jogo transformava-se em uma batalha pela afirmação de uma classe que via naquelas listras horizontais a sua própria bandeira de superação cotidiana. Essa mística popular preparou o terreno fértil para o surgimento de alguém que não apenas jogaria bola, mas que se tornaria uma divindade terrena para milhões de devotos que lotavam as arquibancadas de cimento do Maracanã sob o sol escaldante. No bairro de Quintino, um menino franzino chamado Arthur Antunes Coimbra começava a escrever os primeiros capítulos de uma epopeia moderna. Zico, como o mundo viria a conhecê-lo, enfrentou desde cedo a desconfiança de quem via apenas sua fragilidade física aparente. Ele era magro demais para o esporte bruto, mas possuía uma disciplina férrea e uma alma gigantesca que compensavam qualquer carência biológica. Com treinos exaustivos e uma dedicação que beirava a obsessão religiosa, ele transformou seu corpo em uma ferramenta de precisão absoluta para o gol. Zico não queria ser apenas um bom jogador. Ele sentia o peso sagrado da responsabilidade de liderar a nação que o adotara como filho predileto. Sua jornada de superação física tornou-se o reflexo exato da própria luta do Flamengo para se consolidar como o maior gigante das Américas. Ele era a técnica refinada e o coração de um time que estava prestes a dominar o planeta. A década de 80 marcou a consagração definitiva dessa parceria mística entre o ídolo e sua torcida apaixonada. Era a Era de Ouro, um período onde o impossível parecia meramente uma questão de tempo para ser conquistado. Sob a liderança moral de Zico, o Flamengo desenvolveu um futebol que era pura poesia em movimento, unindo força e estética de forma única. A glória máxima aconteceu em 1981, quando o time cruzou o oceano para enfrentar o lendário Liverpool em Tóquio. Naquele dia memorável, o mundo testemunhou um massacre técnico sem precedentes. Zico orquestrou cada jogada que culminou em um 3-0 histórico, gravando o nome do Flamengo no topo do mundo. Antes de continuarmos essa jornada emocionante pela glória rubro-negra, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história. Os recordes de gols de Zico e sua excelência dentro das 4 linhas estabeleceram um patamar de grandeza que muitos acreditavam ser inalcançável para qualquer outro mortal. Contudo, a luz intensa da glória costuma projetar sombras longas e densas sobre o futuro. O sucesso avassalador daquela geração deixou um legado de cobranças quase insuportáveis para os anos que viriam a seguir.
quando Zico finalmente se despediu dos campos e partiu para novos desafios. O Flamengo sentiu um vazio profundo, como se a alma do clube tivesse sido momentaneamente arrancada do peito. O que se seguiu foi o início de um longo e doloroso inverno de incertezas. Sem o seu rei para guiar os caminhos, o clube mergulhou em um ciclo de crises financeiras sufocantes e dívidas que ameaçavam apagar o brilho das conquistas passadas. A identidade vitoriosa estava em xeque, e a torcida, acostumada ao topo, precisou aprender a conviver com a escassez de troféus e o medo constante do declínio. O gigante estava ferido, e o caminho para a redenção parecia cada vez mais distante, escondido atrás de um horizonte de dúvidas e de uma busca desesperada por novos heróis. Essa busca desesperada por novos heróis transformou-se em um teste de fidelidade para a nação rubro-negra durante as décadas de incerteza que se seguiram ao brilho da Era Dourada. O gigante, agora ferido por administrações temerárias e uma montanha de dívidas que parecia intransponível, viu-se obrigado a lutar contra o fantasma do rebaixamento em diversas ocasiões. Era um período de vacas magras, onde o luxo das taças internacionais fora substituído pela angústia das tabelas de classificação na parte de baixo. No entanto, foi nesse cenário de desolação financeira que a mística do Flamengo provou sua imortalidade. O amor da torcida, em vez de arrefecer diante das derrotas, tornou-se o único combustível capaz de manter o clube respirando. O Maracanã, mesmo em dias de futebol tecnicamente pobre, continuava sendo o templo onde a voz do povo ecoava com uma força que desafiava a lógica. A fidelidade do torcedor era o escudo que protegia o manto sagrado da ruína total, aguardando pacientemente por um sinal de renascimento. Esse sinal surgiu na figura de um homem que carregava o peso do mundo em seus ombros largos. Adriano Imperador não era apenas um centroavante de força incomensurável, ele era a personificação das contradições humanas. Após conquistar a Europa, Adriano retornou ao Flamengo em 2009, não por dinheiro, mas em busca de uma cura para sua alma fragmentada. Lutando contra demônios internos e mergulhado em um luto profundo pela morte prematura de seu pai, ele encontrou no calor da torcida rubro-negra o único refúgio onde podia ser apenas o Adriano da Vila Cruzeiro. Sua chegada trouxe consigo uma eletricidade que há muito não se sentia na Gávea. Ele era o herói imperfeito, um predador dentro da área que chorava fora dela, e essa vulnerabilidade criou uma conexão transcendental com o povo. Adriano não jogava apenas pelo gol, ele jogava pela própria vida, e o Flamengo, generoso como sempre, abraçou seu filho pródigo com um carinho que transcendia o esporte. A campanha do Campeonato Brasileiro de 2009 tornou-se uma das maiores odisseias de superação da história do futebol nacional. Ao lado de Petković, o veterano maestro sérvio cujos pés ainda guardavam o veneno das cobranças de escanteio e passes milimétricos, Adriano liderou uma arrancada improvável. O time, desacreditado por muitos, provou que o Flamengo é vencido pelo destino apenas para que seu renascimento seja mais dramático e barulhento. Cada gol de Adriano era um desabafo de uma nação que estava engasgada com a mediocridade. A conquista daquele título, selada com o suor e o sangue de jogadores que entendiam o significado do manto, foi o lembrete de que a grandeza do clube jamais seria apagada, independentemente do tamanho da crise. O imperador havia garantido sua redenção, e o Flamengo voltava a sorrir, mesmo que por um breve momento, antes que a realidade das finanças voltasse a cobrar seu preço. Entretanto, o destino reservava ao Flamengo uma dor que nenhuma derrota em campo poderia igualar. Em fevereiro de 2019, o sol que costumava brilhar sobre o ninho do urubu foi ofuscado pela fumaça de um incêndio devastador. 10 vidas jovens, 10 sonhos de meninos que almejavam ser os novos ídolos da nação, foram ceifados nas chamas. O momento de maior agonia emocional da história do clube não envolveu uma bola na trave ou um apito final.
mas o silêncio ensurdecedor de um luto coletivo. O clube parou. O Brasil parou. A promessa de honrar a memória dos garotos do Ninho tornou-se o pilar central de tudo o que o Flamengo faria a partir daquele dia sombrio. Cada vitória futura carregaria o peso da saudade e a obrigação moral de glorificar aqueles que nunca tiveram a chance de brilhar no Maracanã lotado. A dor transformou-se em uma responsabilidade sagrada, moldando o caráter de uma nova era que estava prestes a florescer. Enquanto o luto era processado, uma revolução silenciosa acontecia nos bastidores. O Flamengo, antes conhecido pela desorganização financeira, passava por uma reestruturação profissional sem precedentes no futebol brasileiro. Com as contas em ordem e um poder econômico renovado, a pressão por títulos que justificassem esse novo patamar tornou-se esmagadora. Não bastava mais apenas competir, era preciso dominar. O clube precisava de uma nova identidade técnica que resgatasse a arrogância saudável dos anos 80, uma mentalidade que não aceitasse nada menos que a excelência absoluta. O terreno estava preparado, as finanças estavam sólidas e o ninho do urubu, apesar das cicatrizes, estava pronto para forjar uma nova geração de campeões. Faltava apenas a peça final do quebra-cabeça, o rosto que lideraria essa nova cruzada rumo à glória eterna. Foi então que os portões da Gávea se abriram para um novo predador. Um jovem que exalava confiança e parecia ter nascido para vestir o vermelho e o preto. Gabriel Barbosa, que logo seria batizado pela torcida como Gabigol, chegou com a missão audaciosa de reescrever os livros de história que Zico e Adriano haviam assinado. Sua postura provocadora e seu faro de gol implacável indicavam que uma nova dinastia estava prestes a começar. O mundo ainda não sabia, mas aquele jovem atacante seria o catalisador de uma explosão de alegria que transformaria o continente sul-americano em um imenso tapete rubro-negro, prometendo elevar o nome do Flamengo a níveis que nem os mais otimistas torcedores ousariam sonhar após tantos anos de provação e sombras. A chegada de Jorge Jesus em 2019 foi a colisão de destinos que alterou o futebol sul-americano. O técnico português, com sua obsessão pela perfeição tática, impôs uma mentalidade que o Flamengo não via desde Zico. Não havia espaço para a cautela. Cada partida era uma batalha onde o ataque era a única religião. Sob sua batuta, o time tornou-se uma máquina de pressão incessante, um coletivo que parecia ler pensamentos. Essa postura resgatou a autoestima de uma torcida acostumada ao sofrimento. Agora, ver o manto era a certeza de que o espetáculo seria garantido pela fome de vitórias de um elenco que comprou a ideia de que o Flamengo precisava ser temido e respeitado novamente. No centro dessa revolução, a mística de Gabriel Barbosa florescia de forma avassaladora. Gabigol abraçou o papel de protagonista com uma intensidade espiritual. Ele não era apenas o homem do gol. Era o símbolo da nova geração que crescia vendo o Flamengo vencer. Sua conexão com as crianças, simbolizada pelos braços erguidos, transformou estádios em redutos de idolatria. Gabigol entendia a alma do povo e a paixão que move o rio. Cada gol era um pacto renovado, onde a energia da arquibancada alimentava sua precisão. Ele era o rosto da esperança, o predador que carregava na canhota a promessa de que os tempos sombrios finalmente ficassem para trás e uma nova dinastia começasse. O cenário da consagração foi Lima, no Peru. O ar estava pesado com a tensão de milhões de corações. A final da Libertadores contra o River Plate era o teste supremo de resiliência. Durante quase toda a partida, o Flamengo foi dominado por um adversário taticamente impecável. O gol precoce dos argentinos lançou um véu de angústia sobre a nação e o relógio corria com velocidade cruel. O desespero tomava conta, parecendo que o destino negaria novamente a glória continental.
No entanto, aquele Flamengo possuía uma alma que se recusava a aceitar a derrota, aguardando o momento exato em que a história seria reescrita através de um milagre monumental. Então, o impossível aconteceu. Nos minutos finais, quando a esperança era um fio prestes a romper, a mística rubro-negra invocou suas forças. Em um lance de persistência, Gabigol empatou, provocando um terremoto emocional. Mas o destino queria mais. 3 minutos depois, em um contra-ataque eterno, o artilheiro lutou contra os defensores, dominou e disparou um chute que carregava os sonhos de gerações, as lágrimas dos garotos do ninho e o grito entalado de uma nação. A explosão de êxtase em Lima foi uma catarse coletiva, provando que o impossível é apenas o prefácio de um milagre. Gabigol selava sua entrada definitiva no panteão dos deuses rubro-negros, onde as lendas descansam. Essa trajetória revela que a alma do Flamengo é composta por uma linhagem de goleadores que personificaram o espírito do clube. Recordamos a elegância de Doval, o gringo que conquistou o Rio. Reverenciamos a eficiência de Nunes, o artilheiro das decisões de 1981. Não esquecemos o gênio Romário, cujos gols eram obras de arte de um ego que se fundia à grandeza do clube. E, recentemente, o brilho de Pedro, que com sua classe e faro de gol refinado, continua a escrever capítulos de glória, provando que o manto sempre encontrará o peito certo para ostentar sua força histórica com orgulho e devoção. Concluímos que o Flamengo não é feito de troféus de metal, mas de pessoas que transformam dor em glória e o grito de gol em religião. É a história de um clube que nasceu nas águas, atravessou oceanos de incertezas, chorou por seus filhos e ressurgiu para dominar com a força de sua gente vitoriosa. Enquanto houver um coração batendo sob o manto, enquanto uma criança fizer o gesto do artilheiro e a voz do povo ecoar no Maracanã, a história de superação e seus imortais goleadores jamais terá fim, pois o Flamengo é, acima de tudo, um estado de espírito eterno, uma chama que nunca se apagará.